Historiadores e intelectuais do século XIX sempre se posicionaram sobre a falência do núcleo colonial de Nova Friburgo. De fato, o núcleo colonial não vingou, mas, por outro lado, ficou demonstrado que o Brasil era um país de oportunidades para os que aqui imigravam. Os colonos suíços das famílias Monerá, Vermelinger, Lengruber e Luterbar, apenas para ficar nos mais significativos, fizeram fortuna ao abandonar a vila de Nova Friburgo e se dirigir para Cantagalo. Plantando café e utilizando a mão de obra escrava, se tornaram prósperos fazendeiros nessa região. Anteciparam-se na criação de raças bovinas importadas da Índia e, quando os fazendeiros tradicionais tiveram suas propriedades colocadas a leilão, os descendentes de colonos suíços as arrematavam em lotes, demonstrando a sua prosperidade. Mergulhando na história da família Luterbar, poderemos entender de que forma os paupérrimos colonos suíços se tornaram grandes proprietários rurais. Acompanhe conosco o programa Os Luterbar, uma história familiar, realizado em 2 partes. A imigração suíça para o Brasil já assinala a intenção de Portugal em iniciar um processo de substituição da mão de obra escrava. Nova Friburgo recebeu os primeiros colonos suíços entre o final de 1819 e princípio do ano seguinte. No entanto, o local em que os colonos foram instalados, que se denominou de núcleo colonial, não possuía, em sua maior parte, terras férteis e condições materiais para a atividade agrícola. Por isso, foram pouco a pouco abandonando o núcleo colonial. Era natural que os colonos com tantas terras devolutas e férteis pela região buscassem se estabelecer em melhores condições. A população de 1.662 suíços em 1820 ficará reduzida a 632 10 anos depois. Os colonos se deslocaram no prolongamento das terras coloniais, como Macaé de Cima e para o município de Cantagalo. Com o tempo, a presença de suíços em Cantagalo será equivalente ou ultrapassará de Nova Friburgo. No plantio do café, encontraram a fortuna, como foi o caso dos Luterbar. Assim escreveu o juiz de direito João Luiz Vieira Cansanção de Sinimbu sobre a vida dos colonos suíços na vila de Nova Friburgo em 1851. Além do milho, que forma o mais importante artigo da produção colonial, há também batata e o toucinho, que os colonos põem sobre os seus próprios animais e transportam para Santana ou Porto das Caixas, ambos na margem do Macacu. Os que se estabeleceram nas vertentes do rio Macaé cultivam café, vivem na posse de boa fortuna. Tais são as famílias Jacu, Poubel, Boechat, Manã, Bersó, Miserês, Vermelinge, Tardã e Marchon. Outros há também que plantam milho, batata e fabricam toucinho ou que pelo comércio acham-se em circunstâncias favoráveis, assim como Curti, Monerá, Sanglar, Frossard, Clerc, Grangean, Balmar e outros mais. É verdade que a fortuna destes não pode ser comparável com a de seus compatriotas estabelecidos no termo de Cantagalo, entre os quais alguns há, como a viúva Ludolf, os irmãos Egdorn, os Lengruber, Luterbar, Monerá irmãos e o Belhard. Entrevistamos Júlio Luterbar Galhardo, que está pesquisando a história de sua família e mais particularmente a de seu bisavô, Júlio César Luterbar, neto do colono suíço Joseph Jean Constantin. Júlio César Araújo Luterbar Galhardo de Castro, né? Eu te agradeço por ter vindo de Minas Gerais, de Além Paraíba, para fazer a gravação desse programa com a gente aqui por Dentro da História. Muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre as minhas origens, sobre a origem da família Luterbar, que é a minha grande paixão estudar. Não só a família Luterbar, como outros também, porque eu descendo de várias famílias, como Monerá, Vermelinge, a gente vai falar sobre isso.
Agora, Júlio, você escreveu na apresentação do seu livro: há muito tempo venho com o propósito de perpetuar em livro a memória de meu bisavô, Júlio César Luterbar, não deixando dessa forma que a sua memória seja esquecida pelo tempo. No caso, como uma homenagem aos 140 anos do nascimento do seu bisavô. Você era muito jovem ainda, né, quando você escreveu esse livro, e mesmo assim você já tinha essa consciência de preservar essa memória familiar. O que foi que despertou em você a importância de preservar a memória do seu bisavô? Foi porque ele teve uma trajetória importante na vida dele ou simplesmente uma questão de afetividade? Então, na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro, que eu tinha 16 anos, foi o livro Saga da Família Luterbar. O livro da biografia do meu bisavô eu ainda estou escrevendo. Mas é aquele que você... Isso, eu mandei fazer um para você, para te presentear, mas ainda não está publicado. Ah, tá bom. Eu ainda estou nas pesquisas. Entendi. E eu sempre gostei, desde novo, de fotos antigas, de ouvir os relatos dos familiares, mas era mais do meu ramo familiar, do meu bisavô, Júlio, para cá. E a minha tia, Vera, irmã da minha mãe, Vera Luterbar, ela me deu um livro da família Monerá, do Dr. Raimundo Bandeira Vogan, e ali aumentou em muito a minha curiosidade em saber, em pesquisar um pouco mais. Eu vim ao Promemória de Friburgo, e é isso. E eu ganhei também, aumentou muito o meu interesse quando eu ganhei uma árvore genealógica da Luzia Lengruber, e porque, na verdade, é um quebra-cabeça, né? Ali eu fui aprendendo que o meu bisavô, porque eu tinha uma noção dos descendentes do meu bisavô. Mas ali eu fui vendo quem eram os imigrantes suíços, o navio que eles vieram, tinha tudo nessa árvore, a data de nascimento. Aí, a partir dali, eu não parei mais. Você era muito jovem. Você está com quantos anos agora? Eu estou com 33. 33, né? Você tinha 16 anos, 16. né? E você vem desde então pesquisando e colhendo relatos dessa memória familiar, né? Dos Luterbar, que, na verdade, envolve outras famílias de descendentes de colonos suíços, né? Agora, vamos falar... Eu acho interessante no seu livro... quer dizer, não está publicado, mas a gente já tem uma noção, porque a gente surpreende quando a gente vê que a segunda geração de descendentes, né, no caso de descendentes de colonos suíços, já são pessoas absolutamente prósperas, né? Isso realmente me surpreendeu. E também me surpreendeu essa iniciativa, essa transição, né, que muitos, no caso, falando especificamente da sua família, fez já para aquela coisa da criação do gado, mesmo quando a gente ainda estava nessa fase ainda do café. Mas vamos por partes. Júlio César Luterbar nasceu em 24 de dezembro de 1873 na fazenda Três Barras, né, em Cantagalo. A gente está falando do seu bisavô. Ele já é a terceira geração, ou seja, neto dos primeiros colonos suíços. Isso, neto dos primeiros colonos. Ele é da segunda geração nascido no Brasil. O patriarca teve 3 filhos, nascidos já no Brasil. O patriarca? José João Luterbar, que casou com uma Monerá, e por isso todo Luterbar é Monerá, embora nem todo Monerá seja Luterbar. Certo. E desses 3 filhos, da primeira geração, né, nascido no Brasil, ele teve 30 netos, do ramo Monerá Luterbar, do ramo Luterbar Lengruber e do ramo Luterbar Vidal. E realmente, os que foram para Cantagalo, a família Luterbar foi para Cantagalo, né, junto com a família Monerá, Lengruber, várias outras, eles prosperaram rapidamente. A gente percebe isso. Você inicia a memória familiar com seu tataravô, que era o José Antônio Luterbar, que no caso é o filho dos colonos suíços, né? Ele se casou com uma prima do tronco Vermelhingia Monerá, né? O seu bisavô também se casou com uma prima, né, a Juventina Monerá. Era muito comum o casamento entre primos na época, né? Era muito comum. O meu trisavô, José Antônio, dos 5 filhos dele, 4, dos 5 filhos homens, 4 casaram com Monerá. Então, principalmente na segunda e terceira gerações, o casamento era muito comum. E aí você me pergunta, mas era por causa das terras, de herança? Eu não acho que necessariamente seja. Eu acho que não tinha um leque também de pretendentes naquela época para
Então, né, era bem reduzido o cantagalo naquela época. Eu digo de pretendentes, de moças na época para casar, então acabavam ficando no mesmo núcleo. Então não é essa questão de reunir patrimônio, juntar patrimônio? Pode até ser, mas eu acredito muito também nessa questão de não ter muitos pretendentes mesmo na época. Mas isso era comum, inclusive entre os descendentes de colonos alemães. Sim. A gente vê esses casamentos interfamiliares aqui em Friburgo também. Os que permaneceram, né, os colonos suíços que permaneceram, todos eles, a gente vê um casamento interfamiliar, né, casamento entre primos, né. Eu acredito até, e também veja bem, se a gente for pegar a história do Brasil do século XIX, se eu me recordo bem, o Barão de Nova Friburgo casou com a prima dele. Quer dizer, que era brasileira. Então, essa coisa do casamento entre primos, interfamiliar, não é uma característica dos suíços. Era uma característica do tempo, né, da época. Então, pode ser que seja isso mesmo, né, um costume comum. Aí, no caso, seu tataravô, José Antônio Lutherbach, ele já tem o título de coronel. Significa que ele pertencia à Guarda Nacional e que era um homem da elite da época. Logo, na segunda geração de suíços, né, que foi para Cantagalo, vocês já eram indivíduos abastados. Aí eu te pergunto o seguinte, então a gente percebe que o Brasil era um país de grandes oportunidades para os colonos suíços, não? Porque o seu tataravô chegou a possuir muitas fazendas de café, né? Sim, na verdade ele possuía 3 fazendas de café. Ele na segunda geração, né? Isso. Já filho de suíço. 3 fazendas de café. 3 fazendas. Agora, contando os filhos, com as fazendas que os filhos tiveram e que os sobrinhos tiveram, passa de 50. É mesmo? Facilmente. E reunindo toda a família, toda a família. 50 pegando 50 fazendas. Pegando a parte Lutherbach Vidal, né? E a parte também Lutherbach Lengruber. 50 e todos na região de Cantagalo. Cantagalo, Carmo, sim, na região, né? Porque se chegaram a Minas, né? Nossa, certo. Bastante coisa. Se a gente imaginar que é a segunda geração, o que você atribui? E dos filhos dele, dos 5 filhos homens, um foi médico, os outros 4 também eram coronéis. O que você atribui essa prosperidade dos colonos suíços já na segunda geração? O café, sem dúvida, né? O café. O café na época era... Porque o gado veio bem depois, né? Mas por que um brasileiro não prosperou também, né? Porque... aí eu não sei explicar. A gente tem assim... a gente tem uma explicação histórica de que o imigrante, ele vem com mais... Com força para trabalhar. Os que não tiveram medo do trabalho, né? Ele vem aqui conseguiram. Para dinheiro. Ele sai, deixa sua terra, deixa uma história familiar. Sim, então, muito trabalhadores. Para prosperar e ganhar o dinheiro. Dr. Raimundo Bandeira Vogan, ele fala no livro da família Monerá que o patriarca ele mal conseguia cumprimentar, porque a mão era calejada, era ferida de tanto trabalho. De trabalho mesmo, né? O ancestral de nosso entrevistado, o colono suíço Joseph Jean Constantin, órfão de pai, chegou jovem à vila de Nova Friburgo em princípios do século XIX com a mãe Marie Barbar Meyer e seus 6 irmãos Anne-Catherine, Anne-Marie Gertrudes Josefa, Joseph Martin, Joseph Anton, Johann Gabriel e Jacó Ireneus. O patriarca dos Lutherbach, Johann Lutherbach, falecera na Holanda quando se dirigia de navio para o Brasil. Nos relatos de políticos e intelectuais que viveram no período da instalação dos colonos suíços em Nova Friburgo, havia consenso de que o projeto de Dom João VI havia fracassado.
Essa constatação deve-se ao fato dos colonos terem abandonado o núcleo colonial. Parece-nos que desconheciam o destino daqueles que foram para Cantagalo, bem diferente dos que permaneceram em Nova Friburgo como modestos agricultores. Localizamos José Antônio Luther Barr, nascido em 1860, filho do colono Joseph Jean Constantin, que chegara a Nova Friburgo em princípios do século XIX, um bacharel. Isso surpreende. José Antônio Luther Barr era proprietário de fazendas de café e dedicava-se igualmente à criação de gado zebu, quando a plantação de café estava ainda em pleno vigor. Iniciando a criação em 1887, importara da Índia um lote de gado zebu da raça Guzerá. O seu filho Júlio César Luther Barr, nascido em dezembro de 1873, na fazenda Três Barras, em Cantagalo, irá aumentar ainda mais a fortuna da família. Casou-se com a prima da família Monerá, descendente de colonos suíços. Falando idiomas como francês, inglês e alemão, foi dos livros importados que Júlio César Luther Barr obteve conhecimento sobre a criação desse tipo de gado. Realizava cruzamentos do gado zebu com raças europeias. Foi na Fazenda da Glória, adquirida por seu pai em 1891, que Júlio César Luther Barr desenvolveu em larga escala e com melhor qualidade a criação do gado da raça zebu. A Suíça é um país montanhoso e as terras aráveis são limitadas. Cerca de 2/3 do território da Suíça consiste em Alpes e pré-Alpes. Nos Alpes, a paisagem é rochosa com picos sempre nevados. Já nos pré-Alpes, com altitudes mais baixas, predominam as terras agrícolas e os pastos. Com pouca terra plana arável e uma temporada curta para a atividade agrícola, é do gado leiteiro nos verdejantes pastos dos pré-Alpes no verão que os homens do campo tiram suas rendas e produzem queijos, denominados de queijos dos Alpes, os fromages d'Alpage. Teria Dom João VI instalado os colonos suíços na região serrana, pois imaginava-os mais como pastores do que como agricultores? Em algum momento, possivelmente, a tradição familiar transmitida de geração em geração na criação de gado leiteiro se fez presente entre os Luther Barr? É possível. Suas propriedades, como as fazendas da Glória, Santa Catarina e São Manuel, tornaram-se reduto da criação do gado Guzerá, atraindo compradores de diversos estados do país. Suas fazendas eram igualmente produtoras de café, milho, mandioca, aguardente, rapadura, açúcar mascavo e rosas vermelhas, cujas mudas importara da Alemanha. A criação do gado Guzerá originou uma fábrica de laticínios em sua fazenda, onde eram fabricados manteiga, queijo e requeijão com a marca registrada Luther Barr. Na Fazenda da Glória, havia a criação de equinos vendidos ao Exército Brasileiro e ao Hipódromo do Rio de Janeiro. Já a criação de mulas era vendida para carroções de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Destacou-se ainda na avicultura e na suinocultura. No caso, a prosperidade do seu tataravô, José Antônio Luther Barr, foi o café. Mas ele já começa a diversificar a atividade dele para o gado zebu, né? Isso. Já o seu tataravô, isso. Não é isso? O que é uma coisa assim, vamos supor assim, pioneira na época, porque isso, essa transição do café para o gado vem geralmente, entre os fazendeiros, vem geralmente com a crise do café. Mas ele fez isso antes da crise do café. Isso, ele já vislumbrava que o café não ia demorar, a cultura cafeeira não ia demorar o declínio, né? Ele tinha essa percepção, você acha? É o relato familiar, eu não posso te afirmar. Mas ele resolveu criar um gado denominado zebu, mestiços de zebu na região, talvez, do Barão de Duas Barras, que já tinha feito uma importação antes dele. Ah, tá. Eu não sabia. O Barão de Duas Barras, então, já tinha feito também importava. antes. O Barão do Paraná também foi muito importante na introdução do zebu no Brasil. Então ele não foi o primeiro? O primeiro não, foi um dos pioneiros, um dos primeiros, mas houve importação. Mas a seleção foi muito importante, porque ele apenas não importou.
O filho dele, por exemplo, foi um grande selecionador de zebu, um grande defensor, porque o zebu sofreu muito preconceito na época. O gado europeu não se adaptava ao nosso clima, ao nosso solo. Ele veio da Índia, né? Veio da Índia. Então esse mestiço que ele adquiriu na região mesmo de Duas Barras em 1884, ele percebeu que era muito mais forte para o trabalho mesmo na fazenda. Em 1887, ele faz essa primeira importação da Índia de zebus, de Nelore, Guzerá, mas principalmente da raça Guzerá. Buzerá. Guzerá. Gu? Isso. E aí mais tarde os filhos também se dedicam ao Guzerá e se tornam grandes selecionadores. E é gado de quê? De corte ou de leite? Gado de corte, na verdade, de corte e de leite. O meu bisavô, ele defendia muito da dupla aptidão das vacas Guzerá, porque é conhecido como de corte, mas também tem uma capacidade leiteira. E quando ele começa a adquirir esse gado Guzerá, o zebu, ele já começa a migrar para essa atividade econômica ou ele mantém o café? Não, ele mantém o café. Mantém o café. Ele e os filhos também mantêm o café. Dos filhos, os dois principais foram o meu bisavô Júlio e Sebastião, da Fazenda Santana, em Cantagalo. Também o Eugênio, da Fazenda Três Barras, em Duas Barras, eles se dedicaram bastante ao Guzerá. E aí, no caso, era uma fazenda, eles tinham fazenda só para criação ou misturava? Não, era misturado. Depois eles adquiriram a Fazenda Santa Catarina, no Carmo, mas também tinham uma grande plantação de café. Nunca abandonou o café, não, né? Não. Tá certo. Somente depois, né, da queda de 29. Agora, é interessante, o seu bisavô, entrando na biografia do seu bisavô, ele no caso, ele já é um menino de uma elite da época, né? Ele estudou na própria fazenda, com professores contratados do Rio de Janeiro e estudou vários idiomas. Foi isso que, me parece, pelo que você escreveu ali, foi ele que deu um grande impulso a essa questão da criação, do desenvolvimento das raças, não é? Com certeza. Aprender idiomas foi importantíssimo para ele, nos empreendimentos futuros dele, porque ele era um leitor assíduo de livros e revistas europeias, e isso proporcionava que ele tivesse um conhecimento, ele não ficou fechado na região aqui. Ele tinha um conhecimento do que havia de mais moderno no mundo, em vários países. Ele trocava correspondências com um editor de uma revista agropecuária de Paris. Então ele introduziu várias outras raças, né? Não só o zebu. Isso foi muito importante para ele, o estudo de outros idiomas. Quer dizer, essa coisa da formação, da boa formação que ele teve, abriu um pouco, né? Você vê como é que a educação é importante, né? Ele não ficou naquela coisa do isolamento, do fazendeiro isolado, naquela fazenda. Jamais. Ele abriu e com isso... Isso, ele tinha escritório no Rio. Ele ficava mais no Rio, na verdade, do que nas fazendas, né? Quer dizer, quando a gente chega, então, na geração do seu bisavô, vocês já são grandes produtores, não, grandes criadores, né? Criadores, de gado nessa região. Isso. Interessante, né? O seu tataravô adquiriu a Fazenda da Glória, que hoje é no município de Carmo, de Unlengruber, que também já era uma pessoa bastante próspera, né? Pelo que eu vi ali. Essa fazenda é de fins do século XVIII e é interessante que você coloca que é um dos primeiros sesmeiros dos sertões de Macacu, né? No caso, o seu tataravô confia a gestão da Fazenda da Glória a seu bisavô Júlio César Lutherbach. Como é que foi a gestão dessa fazenda? Porque você fala que foi uma fazenda em que houve a criação do gado zebu, você usa esse termo, santuário do gado zebu. Isso, na verdade esse termo foi dado em 1987 pela revista Agropecuária Tropical, numa ampla reportagem sobre a linhagem, sobre o centenário da chegada do primeiro lote de gados. No Brasil, eles fizeram uma matéria sobre a linhagem. Então, eles usam esse termo, que a Fazenda da Glória se tornou o santuário do gado zebu, né? E para lá, eles recebiam visitas do país inteiro, inclusive estrangeiros, né? Em busca de estudo, de pesquisas. A Fazenda da Glória foi uma das primeiras no Brasil a incentivar a pesquisa genética. E a diversidade na fazenda era uma coisa de louco. Não era só o zebu, não era só a plantação. Ele criava diversas outras raças de animais mesmo.
Ele chegou a virar quase que um consultor na época, sim, né? Sim. Muita gente ia à fazenda dele. E além da criação, a Fazenda da Glória tinha o de mais moderno, né? Ele importou da Alemanha uma hidrelétrica e construiu uma hidrelétrica às margens do rio Paquequé, na Estrada Carmo, lá em Paraíba, que fornecia luz para todas as fazendas interligadas. Ele realmente foi um grande empreendedor e pioneiro em várias outras, não só um dos pioneiros no zebu, né? Mas em várias outras raças. E essa fazenda, ela existe hoje, assim, né? Um casarão, é uma fazenda histórica? Está dentro... É uma fazenda histórica. Mas ela existe até hoje, a Fazenda Glória? Existe, não com a produção, né? Não, eu sei, mas a propriedade existe? A propriedade com a mesma existe. Dimensão territorial? Não. Existe a sede, a parte em torno da sede. A sede tá intacta? Está precisa bem preservada? De algumas, e está na família? Está na família. Está na família, com alguém da sua família? Isso. Mas ela foi desmembrada? Foi desmembrada. Está mais a sede mesmo. Por conta dessas sucessões, né? De heranças e tal. Interessante. Quer dizer, de qualquer forma, vocês ainda... Qual seria a fazenda mais importante na época entre as propriedades da sua família, se referindo, no caso, especificamente ao seu bisavô? Era a Fazenda da Glória, com certeza. Era a Fazenda da Glória. Isso. Ela era a referência, era né? Era a referência. Quantas propriedades? Nessa revista fala que a Fazenda da Glória estava 100 anos à frente, comparando com as outras fazendas da região, né? A imigração suíça para o Brasil já assinala a intenção de Portugal em iniciar um processo de substituição da mão de obra escrava. Nova Friburgo recebeu os primeiros colonos suíços entre o final de 1819 e princípio do ano seguinte. No entanto, o local em que os colonos foram instalados, que se denominou de núcleo colonial, não possuía, em sua maior parte, terras férteis e condições materiais para a atividade agrícola. Por isso, foram pouco a pouco abandonando o núcleo colonial. Era natural que os colonos com tantas terras devolutas e férteis pela região buscassem se estabelecer em melhores condições. A população de 1.662 suíços em 1820 ficará reduzida a 632 10 anos depois. Os colonos se deslocaram no prolongamento das terras coloniais, como Macaé de Cima e para o município de Cantagalo. Com o tempo, a presença de suíços em Cantagalo será equivalente ou ultrapassará a de Nova Friburgo. No plantio do café, encontraram a fortuna, como foi o caso dos Lutherbar. Assim escreveu o juiz de direito João Luiz Vieira Cansanção de Sinimbu sobre a vida dos colonos suíços na vila de Nova Friburgo em 1851. Além do milho, que forma o mais importante artigo da produção colonial, há também batata e o toucinho, que os colonos põem sobre os seus próprios animais e transportam para Santana ou Porto das Caixas, ambos na margem do Macacu. Os que se estabeleceram nas vertentes do rio Macaé cultivam café, vivem na posse de boa fortuna. Tais são as famílias Jacu, Poubel, Boechat, Manã, Bersó, Miserês, Vermelinge, Tardã e Marchon. Outros há também que plantam milho, batata e fabricam toucinho ou que pelo comércio acham-se em circunstâncias favoráveis, assim como Courty, Monerá, Sanglar, Frossard, Clerc, Grangean, Balmar e outros mais. É verdade que a fortuna destes não pode ser comparável com a de seus compatriotas estabelecidos no termo de Cantagalo, entre os quais alguns há, como a viúva Ludolf, os irmãos Egdorn, os Lengruber, Lutherbar, Monerá Irmãos e o Belhard. Entrevistamos Júlio Lutherbar Galhardo, que está pesquisando a história de sua família e mais particularmente a de seu bisavô, Júlio César Lutherbar, neto do colono suíço Joseph Jean Constantin.
E vocês foram dentro dessa, no caso é porque vocês casaram entre si, Vermelhinge e Monerá, mas entre os suíços, vocês são os únicos que começaram a migrar para essa questão da criação do gado, ou outros também fizeram Não, a família Lengruber, o pioneirismo, por exemplo, do Nelore, é da família Lengruber, que até hoje mantém fechada a raça. Eles são famosos, a linhagem Lengruber é famosa de norte a sul do país. Eles importaram, inclusive, primeiro que a família Lutherbar, mas o Nelore, né? Aham. Eles se dedicaram ao Nelore. O Nelore é o quê? Corte ou leite? É corte. Corte também. Isso. Então, E ainda hoje existe. A fazenda... Paulo Lutherbar Lengruber, na fazenda São José, que foi desmembrada da Glória. Uhum. A criação do gado fechado, não tem cruzamento com outras raças, nada. Então, veja bem, então a gente já está falando da família Lengruber, né, que também são descendentes de colonos suíços. Isso. E hoje eles têm assim, uma das maiores fazendas criadoras do gado Nelore. Eu não digo das maiores fazendas criadoras. Uma das maiores. Maiores eu não sei. Eu não digo as maiores. Mas é uma referência. Isso, é uma referência. Continua fechado o mesmo plantel. A família Lutherbar também tem da família do gado Guzerá. Ainda um plantel bem menor e tudo, mas uma descendente da primeira vaca importada. Aos poucos, os descendentes dos colonos suíços vão amealhando as propriedades de tradicionais fazendeiros falidos. Nessas imagens, a fazenda de Santana, em Cantagalo. Pertenceu ao barão de Cantagalo, que chegou a plantar 1.500.000 pés de café nessa propriedade. Foi a leilão em praça pública e arrematado pela firma Monerá Lutherbar e Companhia. Passou a pertencer ao coronel Sebastião Lutherbar e até hoje está na família. Durante a gravação do programa com Júlio Lutherbar Galhardo, o premiado fotógrafo suíço Thomas Brazel, que realiza um trabalho de coletar imagens de descendentes de colonos suíços, fez algumas fotos de nosso entrevistado no estúdio da Luau TV, onde é gravado o programa Por Dentro da História. Exemplos de sucesso entre os descendentes de colonos suíços, como os Vermelhinge, os Lengruber e Monerá. Antônio Vermelhinge arrematou 5 fazendas cafeeiras em Cantagalo e Sumidouro de proprietários falidos, possivelmente devido à falta de mão de obra logo após a abolição da escravidão. Em 1878, Manuel Lengruber importara bovinos da raça Nelore da Índia. Lengruber e seus descendentes criaram e selecionaram essa raça, que ficou conhecida em todo o país como Nelore da linhagem Lengruber. Os Monerá se tornaram grandes proprietários rurais. Pode até parecer exagero, mas segundo o pesquisador Clelertal, a família se tornou a segunda maior fortuna depois do Barão de Nova Friburgo. Entre os Lutherbar, vamos encontrar casamentos interfamiliares com os Monerá, Lengruber e Vermelhinge. O casamento entre primos era comum entre os suíços, mas não somente entre eles, era uma característica geral daquela época. O que podemos destacar na trajetória de vida dos Lutherbar foi a constatação da prosperidade dos colonos suíços que migraram para Cantagalo. A história da colonização suíça no sul do Brasil foi retratada no filme Suíços, Uma História Esquecida. Emigraram igualmente para o sul do Brasil, São Paulo, Argentina e África do Sul daquele período. O que gerava prosperidade era o plantio do café com a utilização do trabalho escravo, e os suíços que se enquadraram nesse sistema econômico fizeram fortuna.
Era uma contradição o estímulo de colonos ao país para introduzir a prática do trabalho livre e admitir que os mesmos possuíssem escravos. Chegou a haver um projeto de lei proibindo colonos de possuir cativos, mas não foi aprovado. Os Lutherbar, assim como os Lengruber, anteciparam-se investindo na criação de gado leiteiro, atividade econômica no qual os outros fazendeiros da região somente migrariam com o fim da escravidão devido à falta de mão de obra. A família Monerá ganhou muito dinheiro logo no início. A família Monerá comprava aqui em Porto das Caixas mulas bem já acabadas, bem maltratadas, traziam, cuidavam muito bem delas, depois voltavam para o Rio com elas e vendiam por um preço muito acima do que eles tinham comprado. Eles criavam, cuidavam bem e eles ganharam muito dinheiro. Era uma atividade lucrativa criar mula. Sim. Porque o transporte do Brasil nesse período eram as mulas, né? Inicialmente o carro de boi está mais ligado para a questão do período da colonial, né? E depois vieram as mulas, né? Certo. Você falou também, comentando comigo, você falou de uma família, eu nunca tinha ouvido esse sobrenome, Ubelarte, que eles foram muito ricos também. Foram riquíssimos. E a família Ubelar é muito entrelaçada com a família Lengruber. Eles eram donos da glória, a família Lutherbar comprou. Da Luzia Avelar Lengruber. Ela era Avelar, ela era casada com o Belar Lengruber. Eles tinham uma fortuna maior do que de muitos barões da região de Vassouras, Valença, que era a região mesmo, né? E qual era a base deles, dessa era família Ubelar? Era o café. Não, eu sei, mas a base, as fazendas. Carmo, eles foram para o Carmo. No Carmo, né? Isso. Que na época, só para as pessoas entenderem, era Cantagalo. Sim, Cantagalo. Né? A gente fala hoje Isso, Carmo, mas na época era Cantagalo. Então, veja bem, a gente tem mais um descendente de colonos suíços aí que prosperaram nessa região. Os Ubelar, eles tinham muitas fazendas em Cantagalo. Você falou que foram os mais ricos. De que eu tenho notícias, os mais ricos. A família Monerá também foi muito rica, né? A Monerá eu sei. O próprio Clélio Hertal, no seu programa, ele comenta, depois do Barão de Nova Friburgo, talvez a família Monerá tenha sido a mais próspera. Ele fala isso, depois do Barão. Achei até assim um pouco de exagero, mas ele comenta. Eu também nunca tinha escutado falar, mas realmente eram muitas fazendas. A Monerá. Isso. Né? Mas essa Ubelar eu nunca tinha ouvido falar. Também tiveram Eu não sei, eu tenho medo de estar falando alguma besteira, se a família já desapareceu. Pelo fato de casamentos de mulheres, né? Porque aí o sobrenome não continua, não perpetua. É porque o nome é desconhecido, tá? Eu, sinceramente, quando você falou dos Ubelar, eu não me lembro. Olha, muitos eu acho que hoje assinam Lengruber, porque já eram Ubelar Lengruber. Então pode ser mesmo, porque realmente eu não vejo registro nenhum, referência nenhuma dos Ubelar. Não me veio à memória, né? No caso, o seu bisavô, você falou da exposição de Cordeiro. Ele que foi o idealizador da exposição de Cordeiro? Não, ele foi um dos, né? Na verdade, a exposição de Cordeiro surgiu para acabar com a exposição no Rio, na cidade do Rio. A ideia era se concentrar no interior, trazer essa... Porque Cordeiro movimentou a nata, né, da sociedade da época, dos grandes fazendeiros, dos políticos. O Parque de Exposição de Cordeiro foi inaugurado pelo governador, o presidente da República veio. Então, foi um dos. Ele foi presidente da comissão julgadora. Foi o que mais ganhou medalhas de ouro, disparadamente. Mas na época era Cantagalo. Depois que Cordeiro se desmembra. Isso foi Mas até desde o início, o Parque de Exposição de Cordeiro, né? Isso foi até uma briga de Cordeiro com Cantagalo, porque, na verdade, a exposição de Cordeiro era uma exposição que congregava criadores de gado da região de Cantagalo. Mas depois, com a emancipação, com a divisão territorial, o desmembramento de Cantagalo com a República, virou Cordeiro. E aí Cordeiro ficou com a exposição, que Cantagalo não gostou muito, né? Porque era originariamente uma exposição
Porque Cordeiro virou a capital, né, da exposição agropecuária no estado do Rio. Acabou ficando, né? E é uma coisa interessante que existe até hoje. Foi umas poucas coisas, né, que a gente, em relação a feiras, né? Uhum. Então você estava falando, quando eles criaram essa exposição, que na época era Cantagalo, é sinal que ali já tinham muitos criadores, né, de gado. Isso. A Baronesa de São Clemente participa também da exposição. E não era uma exposição só de gado, né? De vários tipos de animais. Tinham caprinos, tinham coelhos, era bem mais ampla. Aí você falou em caprino, seu bisavô trouxe caprinos da Síria, né? Sim, sim. Uma raça assim. Ele introduziu a raça mambrina no Brasil, ele foi o primeiro. Mesmo. Ele trouxe da Síria. Isso, da África. Da África também. Da Suíça, isso. Aí vem mais uma vez essa questão que eu estou falando do DNA, né? De criação de cabra, tem uma relação muito forte com a cultura suíça, né? E volta mais uma vez a importância dele ter o conhecimento de outros idiomas, né? Isso que proporcionou para ele esse conhecimento todo. E você que conhece bem essa região toda, como é que está a situação desses casarões antigos? Estão preservados? Muitas fazendas não são mais da família, né? Outros são. A Fazenda Santana está muito bem preservada, a Fazenda Montvernon, que era do Edmo Luterbar, agora da família dele, está muito bem conservada. Tem a Fazenda Santa Catarina no Carmo, essa já não é mais da família, que está muito bem conservada. Umas estão e outras não, né? Mas elas, de qualquer forma, não estão mais na família, né? Algumas estão. Algumas ainda estão, né? E nenhuma delas abre para visitação? Que eu saiba, não, Janaína. Realmente eu não sei te falar. Se abre para visitação ao público, eu realmente não tenho conhecimento, não. A gente tem assim que é uma pena, né? A gente tem um potencial histórico dessa região, né? Infelizmente a gente não tem acesso, né? Agora, Júlio, eu achei assim, muito interessante que você faz um levantamento da biografia do seu bisavô, e você começou isso aos 16 anos de idade por conta da homenagem que você quis fazer de 140 anos de nascimento do seu bisavô. Eu li o seu material, achei muito interessante, você vai colocando os dados ali. Mas, e você fala muito nessa questão da memória familiar. Agora, quando eu li, eu senti falta de um tema, eu senti falta de você falar sobre a escravidão. Porque a gente sabe que nesse período os grandes proprietários prosperaram por conta do café e da utilização da mão de obra escrava. Você não fala da escravidão nos seus relatos? Você não cita, por exemplo, na fazenda tinha tantos escravos, na fazenda X, Y não tinha tantos escravos e tal, essa referência que geralmente tem. Você não fala isso porque dentro dessa memória familiar isso é um tabu, ou você se sente assim, não sente a vontade de falar sobre a escravidão? Não, imagino, não é tabu nenhum. Na verdade, eu queria deixar claro que eu não sou historiador por formação, eu sou apenas um apaixonado pelas minhas raízes. E não tem tabu nenhum. De fato, a bibliografia que eu consultei não cita sobre a escravidão, né? Mas é claro que eles tinham. Eu sei que tinham principalmente o José Antônio Luterbar. Não há de se falar em escravidão do Júlio César, porque ele já nasceu, quando houve a Lei Áurea, ele tinha 15 anos apenas. Mas o José Antônio tinha escravos. Mas é interessante falar também que todo Luterbar é Monerá. E a família Monerá aboliu a escravidão, juntamente com a família Van Nerven, 15 anos antes da Princesa Isabel. E nota que eu não estou falando alguns meses antes, de 1 ou 2 anos, como faziam muitos fazendeiros, né? Libertando. Eu estou falando de 1 década e meia antes. Os Monerá? Sim. Começaram a família Van Nerven também. Van Nerven também? Isso. Eles começaram... A família Van Nerven trabalhava para o Barão de Nova Friburgo, né? Ele tinha, parece que sim. Sociedade com era o Barão. Holandesa, né? Oi? Se eu não me engano, era holandesa, né? Família Van Nerven. Acho que era. Mas então, 10 anos 15 antes? Anos. 15 anos antes? Exatamente. Os Monerá? E quais são essas fontes que você tem? Esse daí foi o prefácio do livro, uma segunda edição do livro da família Monerá, pelo Dr. L. Monerá Solon de Pontes.
Ah, foi o doutor conheci. Foi ele que escreveu. Ele fez o prefácio do meu primeiro livro, né? Ele me ajudou muito, me incentivou muito. Saudosa memória. Ele foi membro da Academia Friburguense de Letras. Ele chegou até a ser meu professor de história, coincidência. Mas olha só, a sua fonte para você falar que os Monerá libertaram seus escravos 15 anos antes, então no caso é o livro do Hélio Solon Pontes Monerá. Então, ele cita que ainda existe um tinteiro de ouro cravejado com brilhantes ainda em poder da família. Isso daí é um livro de 1988, tá? Tá, então a sua fonte só seria essa, sim, a referência e além da tradição livro. Familiar, que isso daí eu já sabia. Ah, tá, que você fala sobre Mas, isso. por exemplo, o Dr. Raimundo Bandeira Vaughan, ele se casa com a Maria José Luterbar Vidal Monerá. Eles adotam netos de ex-escravos da fazenda, colocando Monerá Bandeira Vaughan nos filhos, entendeu? Então, daí já demonstra também que não tinha esse preconceito, pelo menos gerações logo depois. E vocês, você tem referência também se as fazendas começaram a receber colonos? Sim, bem antes, não só depois da abolição. Eles começaram a receber os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, em parcerias, e depois eles depois eles também se tornaram ricos proprietários de terras. Você pode citar alguns exemplos? Você, por exemplo, Galhardo... Esse também eu peguei da família, no livro o Bandeira Vaughan que cita. Ah, tá. Essa vinda deles, então, essa região... abertura para outros imigrantes. Tá, então essa região recebeu colonos, como você falou, italianos, espanhóis, portugueses. Isso. Antes do fim da escravidão. Antes do fim da escravidão. Já começou o regime de colonato, quer dizer, já estavam prevendo o fim da escravidão. Inclusive, ele fala que as fazendas, no dia 13 de maio de 1888, não alterou em quase nada a vida da fazenda. Hoje, a família Luterbar, ela está ligada à família Monerá, Vermelinger e Lengruber, principalmente. E Lengruber. Quer dizer, por conta desses casamentos interfamiliares, sim. Né? E hoje eles estão, se a gente fosse situar eles estão em que municípios aqui dessa região principalmente no estado do Rio. Aqui ainda tem muito em Cantagalo, Friburgo, Cordeiro, Carmo, ainda tem muito Luterbar, né? Certo, muitos do Rio também. Mas de fazendeiros, assim? De fazendeiros tem fazenda no Carmo, tem fazenda ainda em Cantagalo, tem 2 ou 3 em Cantagalo. Que permaneceram. Isso. Você, no caso, hoje, você está em Além Paraíba. Em Além Paraíba, Minas. Eles chegaram a Minas? Não. Na divisa, né? Porque o Carmo ali... porque é muito próximo do Carmo. Meu bisavô era dono também da fazenda, proprietário da fazenda São Manuel, que era a divisa do estado do Rio ali. Agora, a família Luterbar, houve uma perda muito grande ainda na Europa. Ele era alfaiate, o patriarca da família era alfaiate. Na Holanda ele faleceu. Eles são de que região? Eles são do cantão de Lucerna. Uma pequena cidadezinha em Lucerna. Sei. Entendeu? E ele morre na Holanda ainda. Naquela longa espera pelos navios. Quantos membros da família eram? Eram 6 membros. Eram 7 membros. O patriarca morre mesmo assim, com os filhos. A viúva vem com os filhos. O que a gente chama de patriarca, é o filho mais velho, que acaba assumindo, né? Esse papel de patriarca pra gente, já que nós faleceu ainda na Holanda. Já faleceu na Holanda. Isso. Mas quanto à pesquisa, é uma bibliografia muito farta, né, da imigração suíça. Nós temos hoje, tem o Promemória aqui em Friburgo, que facilita muito a vida do pesquisador. E aí a sua família veio, você falou que no caso, o que faleceu na Holanda, ele era alfaiate. Isso, o filho dele também é alfaiate. Então não vinham de uma tradição de agricultura. Pelo menos ele não, né? Certo. Mas quando chegam aqui, fica um pouco tempo no núcleo colonial de Friburgo? Isso, em 1833, ele vende as terras deles aqui para o Vermelinger, Xavier Vermelinger, patriarca da família. A data de terra dele no núcleo colonial. Isso, no núcleo colonial. E ele compra uma parte da fazenda Três Barras. Aonde é Três Barras? Três Barras é o berço da família Luterbar no Brasil, que era Cantagalo, em 2 barras. Então veja bem, ele ficou aqui até a década de 30. Isso. Ele deve ter sido ele deve ter tido ele sorte. Ele casou em Friburgo com a filha do patriarca da família Monerá em 34. Tá. Ele deve ter tido sorte de ter pegado um bom lote de terra, né? Eu acredito que sim. Que alguns tiveram uma sortezinha. Tinham plantações.
Isso. Então, no livro da família Vermelhinge, o Alberto cita essa escritura. Então tinha alguma coisa. Ele fica até a década de 30, aqui ainda na vila de Nova Friburgo, e quando ele sai daqui, ele já sai com um aporte de capital para comprar uma fazenda em Cantagalo. Uma parte da fazenda Três Barras. Em Cantagalo. Isso. No final de 33, ele compra uma outra parte. Em 53, ele já compra mais uma parte e compra também a fazenda da Serra. Aí ele começa a aumentar significativamente o patrimônio. Então já a primeira família. Sim. O suíço. Então a gente pode até estabelecer o seguinte, que a família, pelo menos alguns colonos, né, não sei quantificar isso, eles já em Friburgo, com o lote de terra que eles recebem, eles já têm alguma prosperidade, porque ele já saiu daqui com capital para começar a comprar, investir. Lógico que eles moraram inicialmente numa casa bem mais simples, né? Sim. Depois eles construíram uma casa muito boa da fazenda Três Barras. Mas conseguiram, foram devagarzinho, eles já saíram daqui com uma situação, não ricos, não digo isso, para comprar uma pequena propriedade. Mas já um exemplo. E depois a família a fazenda Três Barras se tornou das mais modernas também da região, Cantagalo, mas hoje Duas Barras, né? Então, quando eu falei da segunda geração, a primeira geração, né, no caso, já conseguiu alguma coisa. Tá certo. Você quer fazer mais alguma consideração final? Só de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais a história da minha família, que é a minha grande paixão. E parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Você começou assim muito jovem, né, com 16 anos, 16. Né? E vamos aguardar aí a publicação do seu livro, né, para enriquecer muito mais essa história da colonização suíça aqui em Friburgo. Tá ok, muito obrigado. Obrigada a você.